Olá, amiguinhos, boa tarde, tudo bem com vocês? E aí, vocês estão obedecendo a mamãe e ao papai direitinho? Estão estudando bem? Estão se cuidando? Muito bem. Então, é com muita alegria que a tia Paula está aqui hoje para mais uma aulinha de evangelização da casa de Dr. Herman. E antes de começar, nós vamos fazer a leitura daquele nosso amigo Evangelho. Nós vamos ler hoje o capítulo 27, Pedi e obtereis, lá no item 11, que está falando para a gente sobre a prece. E diz assim: pela prece, o homem atrai para si o concurso dos bons espíritos, que vem sustentá-lo nas suas boas resoluções e inspirar-lhe bons pensamentos. Dessa forma, ele adquire a força moral necessária para vencer as dificuldades e retornar ao caminho certo, se dele tivesse afastado, desviando assim os males que atrairia para si por suas próprias faltas. Um homem, por exemplo, vê sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu e, até o fim da sua vida, arrasta uma existência de sofrimentos. Ele tem o direito de se lastimar por não obter sua cura? Não, porque poderia ter encontrado na prece as forças para resistir às tentações. Então, meus amiguinhos, mais uma vez o Evangelho nos dá esse bom conselho, né? Que nós devemos sempre recorrer à prece, em qualquer situação, em qualquer circunstância de nossa vida, a todo momento, seja para pedir ou também para agradecer, principalmente, porque a prece é o nosso instrumento de ligação com Deus. Através da prece, nós nos ligamos a Deus, nos ligamos aos espíritos benfeitores, amigos que gostam de nos ajudar e também nos ligamos ao nosso anjo guardião. Então, não se esqueçam disso. A prece em todos os momentos da nossa vida é importante, é essencial, necessária. Vamos então fechar os olhinhos para fazer a nossa prece? Deus, nosso Pai querido, Jesus, nosso mestre e amigo de todas as horas, espíritos amigos e benfeitores que nos amparam, é com muita alegria e gratidão no coração que estamos aqui pedindo a permissão para iniciar mais uma aulinha de evangelização da casa de Dr. Herman. Fique conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Então, meus amiguinhos, hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de O Livro dos Espíritos. E onde é que nós estamos? Nós estamos na parte segunda, que fala do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Estamos no capítulo 9, que fala para a gente da intervenção dos espíritos no mundo corporal. E hoje nós vamos estudar das questões 511 até 521. Vamos então começar a nossa reflexão de hoje. E este é o nosso tema de hoje: anjos guardiães, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Vejam aqui, amiguinhos, esta imagem. O anjinho e o diabinho, como a gente vê nos desenhos animados, não é mesmo? E olhem só o que Kardec perguntou para os espíritos. Ele quis saber se, além do nosso espírito protetor, nosso anjo da guarda, se nós temos também um espírito mau, que aqui está representado, né, pelo diabinho, sempre junto com a gente. O que vocês acham? Os espíritos disseram que o nosso anjo da guarda
sempre está conosco, né? Ele nos acompanha durante uma vida inteira, muitas vezes até depois da vida de encarnados, né? Mas um espírito mau, aqui representado pelo diabinho, ele não fica necessariamente sempre ao nosso lado, como o nosso anjo guardião, não. Ele pode vir para perto de nós se nós o atrairmos. E como é que a gente atrai os maus espíritos para perto da gente? Através dos nossos pensamentos e das nossas atitudes. Então, se pensarmos em coisas feias e se fizermos coisas feias, aí sim nós vamos atrair esse tipo de espírito que ainda não sabe que fazer o bem é bom para perto de nós. Mas a gente não quer isso, não é? Depois, na questão 512, Kardec perguntou se nós podemos ter vários espíritos protetores. E os espíritos responderam que todos nós, né, sempre temos aqueles espíritos que simpatizam conosco perto da gente. E podem ser bons ou maus. Mais uma vez, a gente vai repetir. Isso vai depender de quê? Dos nossos pensamentos e das nossas atitudes. Na questão 513, vamos ver uma outra imagem aqui agora. Kardec perguntou se os espíritos simpáticos agem em virtude de uma missão. Será? E vejam a resposta. Algumas vezes podem ter uma missão temporária, porém, com mais frequência, são atraídos somente pela semelhança de pensamentos e de sentimentos, tanto para o bem quanto para o mal. E aí tem uma outra pergunta aqui, uma subpergunta. Parece daí resultar que os espíritos simpáticos podem ser bons ou maus? Sim, o homem sempre encontra espíritos que simpatizam com ele, qualquer que seja seu caráter. Então, observando a imagem agora, nós vemos aqui duas plaquinhas, o caminho do bem, o caminho do mal. Nós temos o poder de escolher? Sim. Então, quando nós escolhemos o caminho do bem, através de boas atitudes, de bons pensamentos, nós vamos ter perto de nós os bons espíritos, sempre nos ajudando. E quando nós escolhemos o caminho do mal, através dos maus pensamentos e das más atitudes, aí nós vamos ter perto de nós vamos atrair para perto de nós os espíritos que gostam de fazer maldades. E aí a gente não quer isso, não é? Portanto, nós devemos sempre procurar fazer o bem, não é, meus amiguinhos? E agora, para continuar a nossa reflexão, a tia vai mostrar para vocês uma historinha. É uma história muito legal de um garotinho que transformou a vida dele. Vamos ver? Olá, criançada! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Chicão e eu estou aqui hoje para contar para vocês uma história muito legal do garotinho Gilberto. Quem escreveu essa história foi Célia Xavier Camargo e ela está em O Consolador, que é uma revista semanal de divulgação espírita. Bem, vamos começar então? Vamos começar então, meus amigos. Gilberto era um menino muito arteiro. Não era mau, não, mas vivia sempre pregando peças nas pessoas, provocando confusão na escola e assustando os irmãozinhos em casa.
perto dele, ninguém tinha paz. Quando entrava num lugar, era recebido de má vontade, porque todos já sabiam que alguma ele iria aprontar. Dona Dalva, a sua mãe, preocupava-se com o comportamento do filho, que não conseguia modificar. Certo dia, conversando com uma amiga que era evangelizadora da casa espírita, a mãe de Gilberto desabafou, dizendo não estar mais aguentando as reclamações que lhe chegavam de todos os lados, dos vizinhos, da escola, dos parentes e dos amigos. Mas, Dalva, por que você não experimenta mandá-lo às aulas de moral cristã no centro espírita do qual faço parte? Será que adianta? Não custa experimentar. Você nada tem a perder, não é? Verei o que posso fazer. Está bem, minha amiga Neide. Onde fica esse centro espírita? Eu vou te dar o endereço, minha amiga. E assim, pessoal, após anotar o endereço, as duas amigas despediram-se e cada uma foi tratar de suas obrigações. No domingo, Dona Dalva levou o garoto pontualmente no horário combinado. Algumas crianças que já conheciam Gilberto da escola torceram o nariz ao vê-lo, mas nada disseram. Nesse dia, a evangelizadora Neide iria falar sobre o anjo de guarda. Crianças, vocês sabiam que todos nós temos um espírito de luz? Alguém interessado em nosso bem-estar e progresso? A quem Deus deu a missão de nos guiar e orientar na vida? Então, tia, o anjo de guarda do Gilberto deve ser um diabinho. Não fale assim, Andrezinho, não é isso. Eu vou explicar para vocês. Em primeiro lugar, é preciso que saibamos que diabinho não existe. O que existem são espíritos imperfeitos e ignorantes e que gostam de brincadeiras e de nos causar pequenos aborrecimentos e confusões. São chamados de espíritos zombeteiros ou brincalhões. Sempre que estão perto de nós, nos fazendo companhia, é sinal que não estamos agindo bem, porque é o nosso pensamento que os atrai. E quando isso acontece, o nosso anjo de guarda, que realmente nos ama e deseja o nosso bem, fica muito triste. Ah, sim, tia, eu entendi. Tia Neide, então quer dizer que existem mesmo fantasmas? Não, Gilberto, não é bem assim, meu filho. Existem espíritos de pessoas que já viveram aqui na Terra e que já deixaram o corpo material.
ou seja, desencarnaram, que é como dizemos. Na verdade, ninguém morre. Somos todos espíritos imortais, criados para o progresso. E Deus, que é nosso Pai, nos dará sempre oportunidades para aprender e evoluir. E assim, Gilberto, os espíritos que já deixaram esta vida vão para o mundo espiritual, uma outra realidade, uma outra dimensão que existe ao mesmo tempo que a nossa realidade de encarnados no mundo material, sem que nós possamos perceber. Assim como na Terra, uns são bons, outros indiferentes, malvados, estudiosos, brincalhões e assim por diante. Então, tia, quer dizer que meu avô também continua vivo? Sim, Gilberto, sem dúvida. E continua gostando de você, do mesmo jeito. E certamente acompanha seu desenvolvimento com muito interesse. Nossa, tia, isso tudo é muito interessante. Sim, Gilberto. E assim, crianças, depois disso, o nosso amiguinho Gilberto ficou tão envergonhado, abaixou a cabeça e não disse mais nada. Sabem por quê? É que o avô dele era alguém a quem ele muito amava. Sofrera bastante com a morte do avôzinho querido e custara a aceitar o fato. Agora, sabê-lo vivo causava-lhe muita alegria, mas também o deixava apreensivo. Se o avô que estava perto dele não deveria estar gostando do seu comportamento. E assim, o Gilberto começou a refletir sobre isso, depois do que a tia Neide ensinou. E então, quando a aula terminou, Gilberto retornou para casa e sua mãezinha já percebeu a mudança no filho. Na hora do almoço, o irmão mexeu com ele e Gilberto não reagiu. Não perturbou ninguém nesse dia. E na hora de dormir, a mãe o acompanhou ao quarto e notou com surpresa que ele fazia uma oração, coisa que não fazia parte dos seus hábitos diários. Obrigado, Jesus, por esse dia e ajuda-me para que eu seja um menino bonzinho. Ampara o papai, a mamãe e meus irmãozinhos, e que possamos todos viver em paz e alegria. Assim seja. Gilberto, que coisa linda, meu filho! Você estava orando. Como eu fico feliz com isso, meu filho. Mãe, eu aprendi muitas coisas hoje na aulinha com a tia Neide. E eu juro que eu vou modificar o meu comportamento.
Ah, meu filho, que bom. Eu notei você muito pensativo hoje o dia inteiro. Aconteceu mais alguma coisa? Não, mãe, é que eu aprendi muitas coisas. Aprendi que o meu vovô continua vivo e eu não quero decepcioná-lo. Assim também como eu não quero mais deixar a senhora triste, nem papai, nem os meus irmãos. Nossa, meu filho, que maravilha! Você tem razão. Sim, mamãe, eu quero que todos vocês sintam muito orgulho de mim daqui para frente. Ah, com certeza, meu filho. Mamãe já está muito feliz com essa sua atitude. E assim, crianças, a dona Dalva ficou muito surpresa e, ao mesmo tempo, muito feliz com o novo comportamento do Gilberto, com tudo que ele falou para ela e, principalmente, por tê-lo levado até a aulinha de evangelização. E assim, ela agradeceu mentalmente a Deus pelo socorro que ele lhe enviara na pessoa da amiga Neide, tendo os olhos úmidos de emoção. E a partir daquele dia, Dalva também começou a frequentar a casa espírita, reconhecendo a importância do conhecimento espírita para as pessoas e o bem que isso fizera a seu filho e a toda a família. Muito legal, não é? Vocês gostaram da história do Gilberto? Ah, muito bem. Então agora o tio Chicão vai se despedindo de vocês. Até a nossa próxima história, tá bom, criançada? Tchau! Foi um prazer estar aqui. Tchau! Viram, amiguinhos? Que legal! Quanta coisa que o Gilberto aprendeu na aulinha de evangelização. Vocês também aprendem muitas coisas, não é? Então, continuando aqui no nosso estudo, nós vimos que toda essa modificação do Gilberto aconteceu a partir de uma coisa que ele aprendeu. Ele aprendeu que o espírito não morre, que o espírito continua vivo e que o avôzinho dele, que havia desencarnado, continuava vivo e poderia estar vendo tudo aquilo que ele estava fazendo. E aí ele começou a refletir, né? Porque ele sabia que ele não estava fazendo coisa legal, não é, meus amiguinhos? E assim, lá na questão 514, Kardec pergunta para os espíritos se os espíritos protetores são os mesmos que os espíritos familiares ou os espíritos simpáticos. E os espíritos responderam que existe, assim, uma pequena gradação, uma diferença na proteção e na simpatia. E que os espíritos familiares são os amigos da casa. Por que isso, crianças? Porque os espíritos familiares são aqueles que já conviveram com aquelas pessoas ali e têm afeição por elas, têm amor por elas. E assim, a gente precisa entender aqui essas diferenças. O espírito protetor, também chamado de anjo guardião, é aquele que acompanha o encarnado durante toda a sua vida e vai dando conselhos, fazendo tudo para levar o encarnado sempre para o caminho do bem, através dos seus bons conselhos e da sua proteção.
Os espíritos familiares, como a tia já explicou, são aqueles que já conviveram com aquelas pessoas daquela família, ou na mesma encarnação, ou em uma outra encarnação passada. E tem por essas pessoas carinho, amor, afeição. E sempre que podem, procuram estar juntos ali daquelas pessoas para darem bons conselhos, enfim, para ajudar. Os espíritos simpáticos são aqueles que têm semelhanças de gostos e de pensamentos com a gente. Então, somos nós quem atraímos esses espíritos simpáticos, que podem ser bons ou maus, de acordo com os nossos pensamentos e as nossas atitudes, como a tia já falou no início da aula, não é? E o mau gênio? O mau gênio é aquele espírito que ainda não aprendeu a fazer o bem e que, às vezes, se liga a nós, seres humanos, com qual intenção? Com a intenção de nos desviar do caminho do bem. Mas somos nós que atraímos esses espíritos para perto de nós quando nós temos maus pensamentos e más atitudes, assim como o Gilberto da história fazia. Quando ele era aquele menino travesso, que pregava peças nas pessoas, que dava susto nas pessoas, ninguém gostava de ficar perto dele, mas os espíritos malvados gostavam, não é? E assim, meus amiguinhos, a tia vai resumir o nosso conteúdo de hoje com algumas frases aqui do espírito Miramês. Primeiro, ele diz assim, que os espíritos são atraídos pela simpatia, tanto em família como nas pequenas e grandes sociedades. Os espíritos superiores não se cansam de trabalhar em favor de todos os povos, ou seja, nós estamos cercados por espíritos inferiores, atraídos por nós mesmos, mas sempre, sempre por espíritos também superiores, por espíritos protetores, por espíritos do bem, que protegem a cada um de nós, protegem as famílias, protegem as ruas, os bairros, as cidades, os países e também o nosso planeta, como todos os outros planetas também. Então, nós nunca estamos sozinhos e nem desamparados, porque existem espíritos protetores em todos os lugares. E uma coisa muito interessante também que a gente aprende nesse estudo de hoje é que os artistas, eles têm também os espíritos protetores das artes, que os inspiram na criação de obras maravilhosas, seja na música, na pintura, na escultura, na escrita, na literatura, não é? Então, todos nós estamos sempre recebendo a assistência desses bons espíritos em tudo de bom que nós fazemos. E aí o Miramês diz assim, sobre a questão das artes. O artista tem assistência dos benfeitores espirituais, ajudando-o a manifestar o poder de Deus na expressão do belo. Tudo que representa a harmonia é serviço da divindade. Vejam só que coisa mais linda e mais maravilhosa. Nós só temos a agradecer por tanta proteção, por tantas bênçãos em nossa vida, não é, meus amiguinhos? E para encerrar a nossa aulinha, também com uma frase do Espírito Miramês que diz assim: se recebes a proteção do teu anjo guardião todos os dias, não recuses proteger os que te cercam, desde a criança até o velho e todos os reinos da natureza. Enfim, que ela responderá
as tuas vibrações de amor. Ou seja, a natureza vai devolver para a gente todo o amor, todo o carinho com o qual nós tratamos todas as pessoas, todos os seres que habitam este planeta conosco. Então, amiguinhos, devemos amar e respeitar todas as pessoas, sejam elas crianças, adultas, pessoas idosas, pessoas amigas e também pessoas desconhecidas. Devemos amar e respeitar também todos os seres da natureza que Deus criou, as plantinhas, os animaizinhos, respeitar o meio ambiente, cuidar das nossas águas, do nosso ar, respeitar a vida. Vamos fechar os olhinhos, então, para fazer a nossa prece? Vou chamar o nosso Mestre Jesus, tá? Vamos fechar os olhinhos. Deus, nosso Pai querido, Jesus, nosso Mestre e amigo de todas as horas, espíritos amigos, benfeitores, os nossos protetores. Nós estamos muito felizes e agradecidos por esta oportunidade de estarmos aqui juntos na aulinha de evangelização. E assim, com o coração agradecido, nós pedimos a permissão para encerrar a nossa aulinha de hoje. Fique conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja. E assim, amiguinhos, nós vamos encerrando a nossa aulinha com mais um beijinho no coração de vocês. Até a próxima. Tchau!